Muitos fãs de luta livre acreditam que se a WWE deixasse seus lutadores escreverem as suas próprias promos, eles soariam muito mais naturais do que as falas totalmente roteirizadas que a empresa entrega. Normalmente, os lutadores seguem o script à risca, mas em alguns casos raros, alguém resolve improvisar ou até ir contra o que estava combinado. A WWE, no geral, não tolera esse tipo de atitude e costuma punir quem foge do roteiro. Só que, em algumas situações, certos lutadores se safaram sem grandes consequências. E existem vários exemplos de lutadores que acabaram falando coisas que não estavam previstas no script, ao vivo, na televisão mundial. Mas antes da gente prosseguir para o nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu vou passar para vocês, beleza? Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. The Miz. É difícil questionar as habilidades de The Miz no microfone. Tirando aquele deslize em uma promo lá em 2006, The Miz sempre entregou falas com intensidade e, é claro, qualidade. Mesmo quando a WWE dava textos ruins, The Miz cumpria o papel com perfeição. É exatamente por isso que a empresa confia tanto nele quando se trata de promos. Um exemplo claro disso aconteceu em 2016, durante um episódio do Talking Smack. The Miz, cheio de frustrações acumuladas, simplesmente largou o roteiro e disparou contra Daniel Bryan em uma promo totalmente fora do script. O discurso foi tão intenso e inesperado que até deixou Daniel Bryan sem reação, a ponto dele abandonar o estúdio sem dizer uma única palavra. Ric Flair. Ric Flair sempre teve mais liberdade do que a maioria dentro da WWE. Em várias ocasiões, ele simplesmente ignorou o roteiro e não sofreu nenhuma consequência por conta disso. E o motivo? A WWE confiava nele e sabia que no final das contas o Nature Boy sempre fazia o que fosse melhor para os negócios. Um exemplo foi quando, anos atrás, Ric Flair improvisou em uma promo e anunciou Drew McIntyre como o último integrante do Team Flair. Já em 2022, durante um segmento com Randy Orton, Ric Flair novamente fugiu do script. E detalhe, ele nem sequer deveria fazer uma promo naquele momento, mas como sempre, fez o que achou que tinha que fazer. CM Punk. A famosa Pipe Bomb de CM Punk é lembrada até hoje como uma das melhores promos da história da WWE. Mesmo sendo uma Work It Shoot, CM Punk não seguiu quase nada do que estava combinado. Antes de subir ao ringue, ele entregou a Vince McMahon um esboço do que pretendia falar, mas quando pegou o microfone, simplesmente ignorou tudo o que havia prometido e soltou várias verdades e críticas que ninguém esperava escutar ao vivo. Xavier Woods. Em 2019, durante o Superstar Shake-Up, vários amigos de Xavier Woods no canal Up Up Down Down do YouTube foram transferidos para o Monday Night Raw. Xavier Woods não ficou nada satisfeito com a situação e chegou até a desabafar em um episódio no Kevin Owens Show. Pouco tempo depois, o jornalista Dave Meltzer revelou que aquilo não foi apenas parte do show. Xavier Woods realmente estava irritado de verdade com o impacto que o Superstar Shake-Up teve na equipe do Up Up Down Down. Jon Moxley. Em 2019, a WWE anunciou que Jon Moxley deixaria a empresa assim que o seu contrato chegasse ao fim. Meses antes, ele havia feito um heel turn que não caiu muito bem com o público e acabou sendo considerada um fracasso. Já em fevereiro, Jon Moxley voltou a ser babyface de uma forma simples e direta, apenas com uma frase dirigida a Seth Rollins. E o curioso é que, segundo Dave Meltzer, ele tinha um script muito maior para seguir, mas decidiu ignorar completamente o que estava escrito, porque simplesmente não estava sentindo aquelas falas. No fim, ele foi ao ringue e soltou apenas uma linha curta e impactante: Slay the Beast, uma frase de incentivo para Seth Rollins, que iria enfrentar Brock Lesnar na WrestleMania. The Rock. The Rock sempre foi conhecido por ter um talento único no microfone, capaz de transformar qualquer segmento em algo memorável. Durante o seu auge, ele ia fora do script com frequência, e a WWE não se importava com isso. Afinal,
tratava-se do maior promo guy da história da empresa. Mas nem sempre a situação foi tranquila. Quando voltou no Raw em 2016, o People's Champion decidiu improvisar durante uma das suas falas, interagindo com os fãs na plateia que estavam vestidos como superstars da WWE, incluindo uma versão cosplay dele mesmo. A plateia foi ao delírio, mas nos bastidores, a WWE não ficou nada satisfeita com essa liberdade criativa, já que não fazia parte do planejado para o show. Brock Lesnar. Antes da sua luta no SummerSlam de 2016 contra Randy Orton, Brock Lesnar foi até o ringue, ao lado de Paul Heyman, para mandar um recado direto ao seu adversário. Mas o momento acabou tomando um rumo inesperado, quando Heath Slater interrompeu o segmento e pediu uma luta contra Lesnar. E durante a sua fala, Slater citou seus filhos como motivação, tentando apelar para o lado emocional. Só que Brock Lesnar respondeu de uma forma totalmente inesperada e fora do script, e acabou soltando a seguinte frase: "Eu não dou a mínima pros seus filhos." E essa parte envolvendo os filhos de Heath Slater nunca estava nos planos da WWE, mas mesmo assim, ninguém recebeu qualquer punição por quebrar o roteiro. Pelo contrário, a fala virou um momento memorável para a frieza e a intensidade de Brock Lesnar naquele momento. Trish Stratus. Em 2005, durante um segmento entre Trish Stratus e Lita, algo inesperado aconteceu. A plateia simplesmente se voltou contra Lita. Os fãs começaram a xingá-la e a reagir de uma forma extremamente negativa, algo que não estava nos planos. Foi então que Trish Stratus, em um momento surpreendente, decidiu improvisar. Mesmo sendo a maior rival de Lita, ela interrompeu a dinâmica do segmento para defendê-la diante da hostilidade do público. E nada disso estava no roteiro, mas Trish Stratus afirmou em entrevistas posteriores que elas usavam uma espécie de telepatia naquele instante, conseguindo sair da situação juntas e transformando o momento em algo único. Dusty Rhodes. Em um episódio do Raw em 2013, Dusty Rhodes surpreendeu todo mundo ao dar um facepalm em Stephanie McMahon durante o seu segmento. Segundo relatos, Stephanie ficou furiosa com essa atitude, e Dusty Rhodes até recebeu um pouco de repreensão nos bastidores. E apesar disso, a maioria dos fãs e até muitas pessoas dentro da WWE adoraram o improviso, achando o momento hilário e memorável. Aparentemente, tudo foi resolvido nos bastidores, depois do ocorrido, e ninguém saiu realmente prejudicado. Mas então, galera, chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!